Bom, talvez você esteja passando por um momento de enorme insegurança. Se você é empresário, se você é empreendedor, se tem sua empresa, talvez você esteja passando por esse momento. Muitas empresas no Brasil estão passando por um momento como esse. Mas tem uma coisa que, ao mesmo tempo que isso traz uma certa preocupação e insegurança para as empresas, isso vem trazendo para os funcionários, de uma forma geral, um pouco mais de esperança. Do que a gente está falando? Vamos entender um pouco melhor sobre o que é essa preocupação com os riscos psicossociais. Insegurança, medo, preocupação, ao mesmo tempo esperança de que as coisas mudem. Tudo isso está caminhando muito junto. Mas a gente precisa entender melhor como tudo isso funciona. Até porque, nesse ritmo acelerado que a gente vem, com todas essas reuniões tensas que a gente tem tido e etc., eu acho que tem uma coisa que não dá para negar. O mercado brasileiro ele entrou em alerta com as novas discussões sobre a NR1. Essa que é a verdade. As empresas nunca estiveram tão preocupadas. Mas estão preocupadas porque a gente sabe que isso vai gerar, e isso pode gerar sanções para dentro da empresa. As corporações, de uma forma geral, todo o ambiente corporativo vem se preocupando muito com isso, porque a gente sabe que isso pode trazer grandes sanções para dentro dos nossos negócios, para dentro das empresas, e isso vai afetar também a vida de cada um que está ali dentro. Isso tem tornado o dia a dia um terreno inseguro. A gente percebe isso nos RHs. Eu nunca vi os RHs tão inseguros como eles estão hoje. A gente que trabalha com pessoas, a gente que já atua nesse mercado, que já atende aqui, atende ali uma pessoa ou outra, uma empresa ou outra, a gente tem visto quantos RHs estão inseguros demais. A gente tem visto também inúmeros especialistas debatendo isso, e isso tem aparecido na televisão, tem aparecido em todo quanto é lugar. Sabe, tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas até as federações mais importantes da indústria vêm questionando judicialmente alguns pontos da atualização da norma. Há um medo enorme, né, de que a gente perca performance, de que a gente não consiga bater metas, de que a gente não consiga crescer. Já está difícil politicamente, geopoliticamente falando, já está difícil com guerra, com eleições, Copa do Mundo, tudo que tem acontecido vem trazendo uma insegurança danada para dentro das empresas. E aí, quando surge uma norma como essa, é natural que tudo isso aconteça. Mas tem uma coisa que eu quero que você saiba. Talvez o maior problema não seja a norma em si. O maior problema talvez seja o desconhecimento de algo. Durante décadas, eu acho que a gente foi talhado para gerenciar custos, processos, produção, metas, riscos operacionais. Eu até falei isso num outro vídeo, outro dia. Isso a gente sabe lidar com ele. Mas tem uma coisa que poucos foram qualificados para lidar, que é algo que eu considero que é muito mais complexo do que isso, que é o impacto emocional do trabalho sobre as pessoas. E aqui é que as coisas estão mudando de figura. Talvez pela primeira vez a gente esteja olhando para o epicentro de uma coisa que vem prejudicando as empresas há muito tempo, que vem tirando das empresas qualidade, que vem tirando das empresas capacidade, performance. Isso tudo as empresas vêm perdendo exatamente porque seus funcionários têm adoecido. Depois daquilo, de todo aquele terremoto que o mundo viveu, né? Porque a gente viveu um terremoto, a gente ficou impedido de trabalhar, a gente não podia sair, a gente não podia fazer absolutamente nada. Depois que a gente viveu tudo aquilo, não vou nem falar o nome do que foi para esse vídeo não cair, né? Mas depois que a gente viveu tudo isso, eu acho que ficou mais latente ainda esse tipo de doença que nos afeta. Uma doença que tem a ver com a nossa mente, que tem a ver com a possibilidade que a gente tem de estar bem no dia a dia. Porque se a nossa mente estiver legal, se a nossa saúde mental estiver legal, a gente vai estar legal para fazer uma série de coisas. Exatamente isso que eu quero te mostrar hoje, né? Eu quero te mostrar o que são realmente esses riscos psicossociais. O fato é que eles não podem mais ser ignorados. E o que eu quero mostrar também aqui é como algumas empresas muito inteligentes, e talvez seja o seu caso aí, vão poder transformar esse novo cenário numa oportunidade de fortalecimento humano, cultural e estratégico. Eu acho que agora, quando eu falo de estratégico, é estratégico mesmo. Então vamos pensar. Agora eu acho que é o momento da gente parar e pensar em estratégia. Para começar a pensar em estratégia, a gente tem que pensar o que são de fato tais riscos psicossociais.
eu quero que você esqueça esses termos puramente técnicos, sabe? Na prática, os riscos psicossociais são fatores do ambiente de trabalho que impactam emocionalmente as pessoas. E olha só, aqui é que está o pulo do gato. O desgaste que vem prejudicando apenas... Parece que o grande desgaste e o grande prejuízo que a gente tem vem apenas pelo excesso de trabalho, né? Essa é a ideia que se tem. É o excesso de trabalho, é a forma ali, como a gente está lidando com todos os problemas que a gente tem no dia a dia. Na verdade, o que a gente tem que olhar é exatamente isso, assim. Como é que a gente tem vivido o nosso trabalho? Como é que a gente tem vivido o nosso dia a dia? Então, a gente está falando, acima de tudo, da maneira como a gente vive o dia a dia. Talvez assim, um medo excessivo de errar, uma comunicação que se desgasta em vez de alinhar, sabe? Aquela coisa que, ao invés da gente acertar e deixar claro o que é que a gente quer e o que a gente precisa, parece que a gente rodeia e nunca chega no ponto onde deveria chegar. Até por uma insegurança, até por uma questão de não saber lidar direito com o outro, de ter dificuldade de lidar com o outro. Isso vem normalmente de lideranças que estão emocionalmente despreparadas. E veja, tem algo que nós não podemos deixar de lado. Eu que trabalho com pessoas, eu vou te dizer isso. Eu falei, a gente passou por um momento em que a gente ficou preso, a gente não podia trabalhar, a gente não podia sair, a gente não podia fazer absolutamente nada. Todo mundo confinado, de alguma forma confinado. O que isso fez? Isso trouxe um atraso para a educação das crianças, trouxe um atraso para a educação em geral, trouxe um atraso para as relações humanas de uma forma geral, trouxe atraso para a saúde, para um monte de coisa. E não vai trazer atraso para as nossas equipes? Entende? Então, muitas vezes, olha só, o risco não está no processo. Não está no processo. Muitas vezes o risco está na cadeira que está aí ao seu lado, na forma como as pessoas estão se relacionando. Tem uma coisa que talvez não esteja claro, assim. Para algumas pessoas, o que é funcional e o que é disfuncional. Por exemplo, eu vi outro dia uma pessoa dizer assim para mim, é porque fazer gerenciamento de risco é não ter risco nenhum. Não, risco a gente sempre vai ter. Fazer um gerenciamento de conflito é não ter conflito nenhum. Conflito a gente sempre vai ter. A gente só tem que entender se é funcional ou é disfuncional. O fato é que a gente está lidando com muitas coisas que são disfuncionais, porque as pessoas não estão sabendo se relacionar. Mas nós não vamos chegar nessa questão dos riscos psicossociais assim. E o mundo, ele mudou. Não é? E essa mudança que o mundo teve, sabe o que ela fez? Fez com que a conta chegasse para a gente antes do que a gente pudesse esperar. Sabe, olha só, o ritmo acelerou e tem uma coisa que é assim, a hiperconectividade que fez com que a gente ficasse alerta o tempo todo. Então o mundo está rodando aqui, ó. O mundo roda aqui. Sabe? Você abre aqui. Qualquer rede social que você abrir aqui, ó, qualquer rede social. É tanta coisa. Tem coisa que te adianta, tem coisa que não adianta, tem coisa que é boa, tem coisa que não é boa, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Como é que você vai confiar em tudo isso? Sabe? Isso deixa a gente em estado de alerta praticamente o tempo inteiro. E esse estado de alerta que a gente vive, o que ele acaba fazendo com a gente? Ele acaba gerando outros sinais que vão mostrar o quanto a vida se tornou difícil. Burnout. Sim, as pessoas estão queimando o fusível, essa que é a verdade. Porque a pessoa fala assim, o que é burnout? O burnout é quando parece que queimou um fusível. Você não consegue funcionar mais do jeito que você funcionava. É uma doença hoje, e esse é um risco psicossocial. Ansiedade, não é? Aquela coisa que toma conta que a gente fica assim, parece que se comendo vivo aqui por dentro, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, sem saber se a gente vai atingir, se não vai atingir a meta, se a gente vai conseguir, se não vai conseguir. Exaustão. Isso gera pessoas trabalhando no limite do limite. E sabe o que é trabalhar no limite do limite? É a percepção de que você está trabalhando. Anota isso porque isso é importante.
é a percepção de que você está trabalhando sem limite algum. E isso, eu quero dizer para você que isso deixou de ser um problema pessoal. Isso, por quê? Por que deixa de ser um problema pessoal? Porque passou a gerar um impacto direto dentro das organizações. Sabe o que acontece? A produtividade cai. Os talentos na empresa não dão conta e acabam pedindo desligamento. Equipes se tornam emocionalmente desgastadas, não tem mais conversa, não tem mais papo, não tem mais absolutamente nada. Vai queimando. É como se a gente estivesse queimando uma ponte importantíssima para a gente. E aí, o que isso faz? Acaba criando ambientes que não permitem mais sustentar as pessoas no longo prazo. Vai ficando difícil de sustentar no longo prazo. É por isso que os riscos psicossociais passaram a ocupar um espaço central nas discussões da NR1. Então, qual é o grande dilema das empresas? As empresas, elas não são as vilãs dessa história. Você entende que é um conjunto de fatores que está trazendo a gente para esse momento? E tem uma coisa que a gente está ouvindo no mercado que é uma fala legítima, sabia? É assim, ninguém nos preparou para isso. Mas foi como aquele momento em que o mundo parou. Ninguém tinha nos preparado para isso. E honestamente, quer que eu te diga uma coisa? Essa preocupação, ela faz sentido. Por que ela faz sentido? O Brasil vive uma grande transição. A gente está aprendendo agora a integrar saúde emocional, liderança, cultura organizacional e sustentabilidade corporativa. As dúvidas sobre a fiscalização, elas existem. As inseguranças do mercado, elas existem também. Mas a necessidade de mudança já começou. E se eu pudesse te falar algo, para você que é empresário, para você que é empreendedor, o pior caminho é o medo. O maior erro estratégico agora é transformar aquilo que seria uma grande cartada nossa de mudança, de ter uma vida melhor, de ter uma saúde emocional melhor, em pânico, em ameaça ou numa guerra interna. Nós não podemos fazer isso. Sabe o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma grande omissão, tanto do lado quanto do outro. E muitas vezes é justamente essa omissão que aumenta os problemas futuros. É verdade. As empresas vivem uma pressão? Vivem. Mas os funcionários também. Todos que tentam sobreviver a um modelo de trabalho cada vez mais exigente vão ficando assim. Por isso, o caminho mais inteligente talvez seja para a gente trazer mais consciência. Está no momento de trazer consciência. Criar condições de prevenir. E além de criar condições de prevenir, desenvolver e construir gradualmente ambientes mais saudáveis. É isso que a gente deveria fazer. Gradualmente a gente desenvolver e construir esses ambientes. Agora, qual é o impacto legal do chão de fábrica? Não é? Se falando em termos de direito. Tem uma coisa que vai acontecendo e está acontecendo que a gente não consegue segurar mais. Quantidade de afastamentos que a gente tem, a quantidade de passivos que estão sendo criados e sabe o que mais? O desgaste reputacional. Essa é a pior coisa que existe. Sabe, tem aquele Glassdoor, tem outros sites e tem outros lugares onde a gente vai ver se uma empresa é boa, se uma empresa não é. As empresas estão indo para esse lugar porque não estão dando conta de lidar com esse desgaste emocional, com esses fatores emocionais. Quando a NR1 formaliza os riscos psicossociais, a negligência ela começa a ganhar um impacto jurídico e organizacional. Sabe o que vai acontecer? Ambientes emocionais adoecidos, eles vão acabar gerando aumento nos processos trabalhistas, um aumento muito maior de demissões, um aumento de processos, um aumento de desligamentos, um aumento de afastamentos. Tudo isso acaba gerando, como eu disse para você, a perda de talento. Isso que é o pior. Além de desgastar a imagem, a marca. Pô, a gente leva tanto tempo para a gente criar uma marca, para a gente poder fortalecer essa marca, para fazer com que essa marca seja reconhecida no mercado. E
E hoje a gente corre o risco de tudo isso. Então agora é um momento da gente pegar isso que está acontecendo e aproveitar. Então esse é um ponto importante aqui. Prevenir o sofrimento humano não é apenas uma questão emocional. Sabe, isso é proteger a cultura da empresa, proteger os processos de confiança e criar o desenvolvimento de um caminho sustentável dentro da própria empresa. Entende? Criar esse caminho. A grande virada, então, vem agora, pegando o que seria pressão e transformando isso em oportunidade. Aqui que está a grande virada. Quem enxergar tudo isso apenas como obrigação, provavelmente vai acabar vivendo uma tensão constante. Mas quem enxergar isso como oportunidade pode fortalecer profundamente a sua cultura organizacional. Sabe, tem uma coisa que eu entendo e que você entende também, e eu sei que isso é um ponto comum entre a gente. Ambientes emocionalmente saudáveis, eles fortalecem resultados no longo prazo. É isso que a gente vê. Sabe, isso são como os países que hoje são considerados países de primeiro mundo, são países que lá atrás, em momentos difíceis, conseguiram se unir e continuar construindo uma cultura adequada. Isso vai gerando lideranças mais maduras dentro da empresa, equipes mais conscientes, e vai, além de desenvolver talentos dentro da empresa, tem grandes chances de retê-los por mais tempo. Isso traz engajamento. E hoje a gente sabe que engajamento é tudo. Engajamento é tudo. Sabe, se você tem seu funcionário falando da sua empresa, colocando a sua empresa lá em cima, jogando a marca da sua empresa aqui para fora como uma marca boa, uma marca decente, uma marca que vale a pena, isso traz aqui um fator de ganho inestimável. Cuidar da saúde emocional não prejudica o desempenho, entende? Nunca, jamais vai prejudicar o desempenho. Muito pelo contrário. Isso é o que ajuda a sustentar o desempenho no longo prazo. Então isso nos leva para uma nova fase. Agora é o momento da gente pensar em algo. A gente está entrando numa fase onde o futuro do trabalho está na pessoa. Lá atrás a gente já passou por isso, entende? Já houve um momento lá atrás em que a humanidade olhou para o homem e disse quanto o homem é importante. E essa fase me parece que está chegando agora dentro do nosso trabalho também. É uma fase onde resultado, desempenho, saúde emocional, elas precisam, acima de tudo, coexistir. Essa é que é a verdade. Para isso, a gente vai ter que fortalecer as pessoas. E por que nós vamos ter que fortalecer as pessoas? Porque quando a gente fortalece as pessoas, a gente está fortalecendo cada célula desse grande organismo que a gente chama de corporação. Pessoas emocionalmente fortalecidas, elas pensam melhor, elas decidem melhor, elas lideram melhor, mas acima de tudo, elas convivem melhor. E eu acho que isso é o que interessa a todos nós. Do estagiário, desde o estagiário da empresa até o CEO. Agora, o que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer agora é respirar. Respirar. Está na hora da gente respirar. Sim, por que está na hora da gente respirar? Porque parece que a gente tem que mudar tudo em 24 horas. Parece que nós temos 24 horas para fazer a grande mudança. A gente tem visto, né? A gente viu há pouco tempo a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que é uma grande federação, ela entra com um processo tentando brecar a NR1 e tirar, pelo menos, os riscos psicossociais dali. Mas, quando ela faz isso, talvez a gente não esteja olhando para tudo isso que eu estou te falando agora. E talvez a gente ainda esteja pensando, a gente ainda está conectado com isso, de que a mudança ela precisa acontecer urgentíssimo. Se eu pudesse dizer algo para você, eu diria, não tenta mudar tudo em 24 horas, você não vai conseguir. Começa pelo essencial. Aquilo que é essencial. Sabe, eu tinha um grande professor que dizia para mim, quando a gente pensa em vida, a gente tem que pensar em oxigênio. Oxigênio.
Algumas pessoas dizem assim, vamos pensar em comida, vamos pensar em bebida. A gente consegue ficar mais de 15 dias sem comer, acredite você ou não. A gente consegue ficar mais de 24 horas sem tomar água, mas a gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Então, vamos começar pelo que é essencial. E o que é essencial? Desenvolver as nossas lideranças. Isso é o que tem de mais essencial. Depois, melhorar a comunicação. Por que desenvolver a liderança é importante? Porque é aquele núcleo da célula. Se o núcleo da célula, porque a partir desse grande núcleo de célula é que a gente vai trabalhar as pontas aqui. Melhorar a comunicação é o outro ponto. Então, se eu trato legal a minha liderança, eu começo a melhorar a comunicação, eu vou criando espaços de escuta e vou criando espaços para repassar aquilo que é bom que está sendo gerado para frente, com confiança. Então eu preciso criar espaços reais de escuta também. E isso vai fortalecer as relações e fazer com que a gente tenha relações mais conscientes. Parece que é muito difícil, mas não é não. É dar um primeiro passo. Toda transformação começa quando a gente decide olhar para aquilo que antes era ignorado. Sabe, tem uma coisa que não dá mais para a gente fazer. Não dá mais para a gente pensar, não dá mais para a gente deixar as coisas como elas eram. A atualização da NR1 não é apenas uma regra. Ela é certamente um convite. É isso que ela é. Um convite para a evolução da gestão corporativa. A grande oportunidade desse momento está onde, então? Em construir empresas mais fortes, sem que a gente precise adotar pessoas no processo. Porque resultados sustentáveis dependem também da saúde emocional sustentável. O que eu quero, de fato, com isso, é que você perceba que a pressão, a tensão, as metas irreais, aquele ambiente adoecido, tudo isso acontece a partir de pessoas. Então nós precisamos começar a trabalhar com as pessoas. E esses tais riscos psicossociais, embora eles assustem muito, eles são como começar a andar. É preciso dar um primeiro passo. Programas internos de comunicação. Trazer uma primeira comunicação. Comece com as palestras. Coloque dentro daquelas palestras prazos, tempos, métodos, a fim de que você possa, de alguma forma, documentar tudo isso. Mostrar que, de fato, você está fazendo algo. Um programa de saúde mental tem a ver com padrões emocionais, tem a ver com aquilo que nos afeta efetivamente, que cria esse burnout, tensão, ansiedade, que gera essas coisas. Nós precisamos começar a identificar tudo isso. É lógico que você vai fazer um levantamento de riscos psicossociais. E aí eu poderia trazer uma lista deles aqui para você. Mas você vai fazer um levantamento através de um questionário. Empresas específicas que cuidam absolutamente só dessa área. Empresas que olham para o direito e etc., que vão te ajudar com esses questionários. Nós temos um modelo de questionário, tem um modelo baseado no modelo Copenhague, você já deve conhecer, você conhece os modelos que foram traduzidos e adaptados aqui para a nossa realidade, você já conhece esses modelos. Então você vai primeiro aplicar esses modelos, mas depois, e até antes de aplicar tais modelos ou questionários, antes até disso, comece a trabalhar de fato a comunicação. E para que você trabalhe a comunicação, começa com uma comunicação um pouco mais passiva, levando informações, e aí promovendo troca, uma comunicação mais ativa, promovendo troca, círculos, debates, talvez fazendo seminários, outros momentos onde você possa começar a trocar com as pessoas e ouvir. Nós precisamos criar esse espaço de escuta ativa dentro das empresas.
Se você quiser saber como faz, neste caso a gente entende. A gente entende das palestras, dos cursos, dos treinamentos, desse trabalho a gente entende e a gente entende muito bem. Fale conosco, nós temos vários produtos que se encaixam perfeitamente bem dentro disso. E a gente vai gerar toda a documentação para você para certificar de que aquilo foi feito. E é assim que você vai fazer os seus programas. É assim que você vai começar a criar os seus programas. Então a gente não vai precisar entrar com nenhum tipo, não vamos ter que adotar nenhum tipo de movimento jurídico que seja para não aproveitar esse momento. Então vamos aproveitar esse momento, o momento está aí, vamos aproveitar. Feliz daquele que consegue abraçar uma oportunidade e transformar aquilo que teoricamente seria uma dor em um movimento estratégico para o seu avanço, para o seu desenvolvimento, para o avanço e o desenvolvimento das pessoas que trabalham com isso. Pensa nisso, espero que tenha sido bom. Se você tiver qualquer dúvida, entra nos comentários, comenta, pergunta, fala, e eu vou estar aqui para te responder, tá bom? Eu sou Carlos Frois, José Carlos de Oliveira Frois, diretor da Quatro Tempos, uma empresa que já treinou milhares de pessoas e centenas de outras empresas. E eu te vejo num outro momento falando sobre temas que têm a ver com você e sua empresa. Até lá.